a oportunidade de pregar aqui pela primeira vez, se o meu pastor tem a memória boa, ele vai lembrar que eu disse, graças a Deus, que as 4 vezes ele estava aqui presente, e ele vai lembrar que eu disse que uma coisa que me admirou muito na Terra Prometida era a liberdade que o Espírito Santo tem de trabalhar. Era a liberdade que o Espírito Santo tem de usar um para o outro, né? Eu percebi desde a primeira vez e torno a dizer, glória a Jesus por isso, porque nós vemos a liberdade que Deus tem aqui nesse lugar. Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Então eu fico muito feliz por isso. Agora eu quero pedir a sua atenção. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, para o meu, porque primeiro o Senhor falou comigo. Agora eu queria fazer uma pergunta assim, só para descontrair. Se nós tivéssemos, eu falo nós porque eu vou me incluir, para você não achar que eu estou fora da mensagem. Mas se vocês tivessem a oportunidade de fazer uma escolha da seguinte pergunta: quem aqui quer ouvir, fel ou mel? O que você escolheria nessa noite? Fel? Meu Deus. Sim, você até poderia escolher ouvir fel. Mas na nossa grande maioria a gente quer ouvir mel. Porque a gente sofre tanto, não é verdade? É tão dolorosa a nossa vida. É tão complicada as dificuldades. Então a gente entra na casa do Senhor querendo, no nosso íntimo, ouvir mel. Só que nem sempre Deus tem mel. Só que nessa noite, para você não ficar triste comigo, tem mel, mas também tem um pouquinho de fel. Amém? Então você vai beber os 2 cálices, o mel e o fel. Mas bebe com alegria, porque grande é o Senhor. A pergunta que eu quero fazer de início é a seguinte, essa pergunta é muito importante. O Senhor me mostrou quão importante é essa pergunta. É uma pergunta óbvia. É uma pergunta que nós nem precisamos fazer. Nós sabemos. Uma criança, o meu filho de 5 anos, ele já sabe essa resposta. Mas por que essa pergunta é importante? Você vai saber ao longo da mensagem. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para a igreja é a seguinte: quem é o autor da escolha? Quem é o autor da escolha? Quem é o personagem? Quem é a pessoa que escolhe? É Deus que escolhe o homem ou é o homem que escolhe Deus? É uma pergunta óbvia. É Deus, pregador? Sim, sim. Mas por que? Eu anotei aqui. Por que essa pergunta é fundamental na nossa vida e nós devemos fazer ela, se possível, todos os dias? Nos dias de vitória, mas também nos dias de derrota. Por que é que essa pergunta é tão importante? E essa mensagem me foi revelada através dessa pergunta. O Senhor chegou para mim, quando a Marcele me convidou, depois que eu comentei com ela que aceitaria o convite, que eu busquei o Senhor me fez a pergunta: quem é que escolhe, meu servo? É eu que escolho o homem ou é o homem que me escolhe e após ele me escolher, eu dou a bênção para ele? E eu falei: Senhor, é o Senhor que escolhe. Aí o Senhor falou assim: pois então está aí a resposta para toda a tua trajetória. Porque em todo o tempo da tua história, tu tem que lembrar que não foi você que me escolheu, não foi você que veio a mim, não foi você que decidiu me seguir. Foi eu que cheguei primeiro, te chamei, te escolhi e te busquei. E agora você está aqui na minha presença. Essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque é justamente a resposta dessa pergunta. Quem é que escolhe? E a resposta é Deus, que vai determinar. Irmão, guarda isso. Você vai ver que não é conversa minha, é palavra. É essa resposta que vai determinar a tua vitória ou o teu fracasso. Ponto. Se foi Deus que te escolheu, te pergunto nessa noite, tem como alguém fracassar? Tem como alguém seguir derrotado até o seu fim, se foi Deus que escolheu? Mas Ele permite o fracasso, mas Ele permite a vitória. Eu tenho vivido isso. Mas em todo o tempo Ele diz, fui eu que escolhi. Agora, a gente pode responder essa pergunta? Olha só, eu anotei aqui. E eu quero te dizer, o que mais me chamou a atenção nessa mensagem, porque Deus fala comigo, e não pense você, depois eu medito tudo de novo. O que mais me chamou a atenção é justamente essa introdução. Porque eu vou introduzir e vou distribuir em 3 tópicos. Mas é essa introdução que me pegou. Por quê? Nós temos como responder essa pergunta de quem é que escolheu de diversas maneiras. A própria Bíblia explica. Primeira forma que a gente tem como explicar. Davi, no Salmo 27:1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi já respondeu a pergunta. Se perguntasse para Davi, Davi, quem escolhe? Ele ia falar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então é Ele que me escolhe para andar no caminho iluminado, é Ele que me escolhe para ser salvo. Segundo, Jonas capítulo 2, versículo 9, quando Jonas está dentro do ventre do peixe, depois você lê, ele declara: mas eu te oferecerei sacrifício, com voz de agradecimento,
E o que votei, Senhor, pagarei. Aí a parte final diz assim: do Senhor vem a salvação. Então é a segunda forma da gente responder essa pergunta. Tem mais? Marcos, aí aqui é muito lindo. Em Marcos 3,13, para você ver que é Deus que te escolheu mesmo, e por isso você está aqui nessa noite, e você vai entender o quão terrível é você estar aqui nessa noite, porque para muitos estar aqui nessa noite é só mais uma terça-feira, pois eu quero te dizer que não é. É uma terça-feira diferenciada, assim como a passada foi, assim como a próxima será. Nenhuma terça-feira, irmão, eu quero fazer você entender, para você sair do natural e ir para o sobrenatural, porque nada na nossa vida é natural, as nossas decisões não são, nada na nossa vida é natural, tudo é sobrenatural. Nós estamos sob influência do mundo espiritual, então as nossas decisões são espirituais, são sobrenaturais. Então, Jesus diz assim o evangelista Marcos 3,13. E Jesus subiu ao monte, olha só, subiu ao monte. Para que ele subiu ao monte? Para orar, né? E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. O texto termina dizendo, e vieram a ele. Jesus sobe ao monte, ora, desce e escolhe os 12. Foi ele que escolheu. E todos que ele escolheu não tiveram a opção de rejeitar o seu convite. Vieram a ele. É isso que determina a nossa vitória. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nós estamos aqui hoje. Diz mais a palavra do Senhor, João 15,16, Jesus dizendo, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que é que Cristo queria desenvolver na mente do seu discípulo essa verdade bíblica? Que não foram eles que escolheram a Cristo. Porque chegaria um tempo que a igreja seria tão exprimida, chegaria um tempo que seria tanto sofrimento, tanta dor, que se na mente dele fosse uma verdade, que fosse ele que tivesse escolhido, eles não teriam prevalecido. Mas o que sustentou os apóstolos até o fim? O que sustentou o apóstolo Pedro até ser crucificado de cabeça abaixo? O que sustentou Tiago até ver a espada entrando dentro de si? O que sustentou Paulo até ver aquela espada cortando sua cabeça? Foi a realidade da verdade. Jesus que me escolheu. Ponto. Um tapa na cara do diabo. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aqui tem um segredo. E vos nomeei. Ou seja, irmão, não tem crente mais importante que outro. Não tem crente maior que outro. Existe sim responsabilidades maiores dadas a um do que ao outro. Porque todo aquele que é chamado, vocacionado, convocado pelo Senhor, nós vamos ver aqui em Jeremias, ele é nomeado. O mesmo peso que há na minha vida de honra tem na sua também. O mesmo nome que está sobre mim está sobre a tua também. Jesus, na oração sacerdotal, diz assim, Pai, eu guardei pelo poder do teu nome todos quanto tu me deste. Observe, ele não coloca ninguém de fora. Ele não diz, Pai, eu guardei os meus discípulos. Não, todos que você me deu, Senhor, eu guardei pelo poder do teu nome. Ou seja, o que te guarda, o que me guarda é o poder do nome do Senhor na tua vida. Diz mais a palavra do Senhor. Para que Jesus escolheu? Para que Jesus nomeou? E aqui é o que você tem que fazer. Se você não estiver fazendo, está errado. Para frutificar, o pastor já falou ali. Para frutificar. E agora, não é só frutificar. Árvore cortada, não é só frutificar. Deus não quer só fruto. Deus quer fruto permanente. Foi o que o Tiago falou. Fruto permanente. João 15,16. Agora, Paulo nos ajuda a entender. Eu quero desenvolver essa realidade na sua mente. Paulo nos ajuda a entender que essa escolha não foi no tempo, nem no espaço. Não foi quando tu nasceu. Não foi quando tu tinha 2 anos. Não foi quando tu era um adolescente que deu trabalho para sua mãe. Não foi quando tu se tornou um adulto, dono do teu próprio nariz. Não foi quando tu começou a trabalhar e sustentar teu aluguel e tua casa. Não. Paulo diz que ele nos escolheu. Efésios 1,4. Como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Com que finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele, diante dele em amor. Você foi escolhido na eternidade para ser santo, irrepreensível e em amor. Deus está falando a mesma coisa desde o começo do culto. Então, nessa noite, meus irmãos, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que nos escolheu. E diz mais a palavra do Senhor em Romanos 8,29, que Ele nos escolheu. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Para a gente ser feito imagem de Cristo. Para a gente ser reflexo de Cristo.
Olha que glória! Enquanto nós estamos preocupados com o cargo, enquanto nós estamos preocupados com o reconhecimento, isso, nós vamos entender isso. Enquanto nós estamos preocupados com o reconhecimento, com o status, com o like, com o elogio, a preocupação de Deus, se é que Deus tem alguma preocupação, mas na nossa forma de falar, a preocupação de Deus é nos fazer semelhante a Cristo. Deus não chama ninguém para ser grande. A grandeza que Deus dá para o homem é uma consequência direta do seu amor. Quando Davi caiu, 2 Samuel, quando ele caiu, o profeta Natan chegou para ele e Deus disse assim: Davi, tu fez uma besteira terrível. Aí Deus chamou ele para o estreito. Natan entregou um recado. Depois que ele foi para o estreito com Deus se consertar, Deus falou assim para mim: Davi, eu te dei, olha só que coisa linda, eu te dei um nome como um dos grandes que há na terra. Eu te dei, foi presente, foi dádiva, foi dom. Mas a finalidade é ser feito semelhante a Cristo. Agora, pregador, por que você está falando isso? Para você entender que na vida de Jeremias foi assim, na minha é assim, na sua é assim. Eu quero nessa noite te dizer, irmão, não considere nada natural na sua vida. Nada natural. A partir do momento que você conheceu o Evangelho, a partir do momento que o Evangelho te convenceu dos teus pecados, te gerou arrependimento, o arrependimento te gerou reconciliação, a reconciliação te gerou justiça na tua vida, nada é mais natural. Teu dia não é mais natural. O teu respirar não é mais natural. A tua saúde não é mais natural. O vigor dos teus ossos não é mais natural. O dia que você saiu e conseguiu voltar para casa não é mais natural. Tudo é sobrenatural. Tudo é sobrenatural. Porque tudo é Deus que está fazendo. Agora, vamos substituir Jeremias e vamos colocar eu e você. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui. Jeremias teve uma vocação sobrenatural. É você, não é Jeremias não, é você. É você que está sentado hoje ouvindo. Jeremias teve uma vocação sobrenatural. Verso 4 diz assim a palavra do Senhor: assim me veio a palavra do Senhor dizendo. Pausa aqui. Jeremias está dizendo que assim me veio a palavra do Senhor dizendo. Aí o Senhor palestrou comigo hoje. Eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Jeremias está dizendo que a palavra do Senhor veio a ele. Não teve intermediário. Não teve ponte, não teve alguém que fizesse a conexão, foi Deus que falou com ele. Aí você na sua mente aí, o Senhor já me revelou tudo que você ia pensar. Você vai falar assim, mas comigo não foi assim. Foi assim também, eu vou te explicar por quê. Jeremias está dizendo, assim me veio a palavra do Senhor, dizendo, o que Deus disse para ele? Verso 5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aí eu parei e pensei, Senhor, alguma coisa tem de mistério aqui nessa palavra. Fala comigo. Aí o Senhor falou assim para mim. Lembra que Isaías 59, olha só. Lembra que lá em Isaías 59, verso 2, o que está escrito lá? O Senhor falando comigo. Aí eu lembrei. Lá em Isaías 59, para você não considerar nada natural mais na tua vida, lá em Isaías 59, 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vocês não ouçam. Meu Deus do céu! Quem me ouve, diga amém. Isaías está dizendo, antes de Jeremias, ele veio antes de Jeremias, no tempo áureo de Israel, de Judá, tempo de Josias, tempo de Uzias, melhor dizendo, o ano que morreu o rei Uzias. Isaías está dizendo que as vossas iniquidades fazem divisão entre eu e Deus, para que eu não o ouça. Como é que Jeremias está dizendo que a palavra do Senhor veio a ele e ele ouviu? Isso não é sobrenatural, não? Você está aqui ouvindo a voz de Deus, não é sobrenatural, não? Você está aqui, Deus falando contigo, não é sobrenatural, não? Você está aqui, o Senhor palestrando a tua alma, te dando esperança, te dando força, colocando fé, não é sobrenatural, não? Ou você acha que hoje é uma terça-feira normal na tua vida? Se fosse normal, você não estaria aqui. Estaria continuando a fazer o que você fazia. Eu não seria pregador, continuaria sendo o que eu era. Mas na minha vida houve uma mudança sobrenatural. Jeremias disse, assim me veio a palavra do Senhor. Para que Jeremias tivesse ouvido, era porque algo foi sobrenatural na vida dele. Se ele estivesse no campo físico natural, ele não ia ouvir Deus falar.
Me prova, pregador. Vou te provar. Quando Ezequiel tem as visões, ele diz o texto, só eu vi. Quem estava do lado dele no rio Quebar não viu nada. Quando Paulo está na Damasco, em cima do cavalo, que ele vê o clarão e cai, diz o evangelista Lucas, que compõe o livro de Atos, ele diz que todos viram o clarão, mas só Paulo ouviu a pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqueles homens estavam no natural, Saulo estava no sobrenatural. Aqueles homens junto com Ezequiel estavam no natural, Ezequiel viu coisas terríveis. Irmão, você está no sobrenatural de Deus. Então, Isaías diz justamente isso. Segundo, Romanos 3,23 diz algo mais profundo ainda. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí aqui o Senhor me deixou apaixonado por esse momento da mensagem. Por quê? Se eu pequei, desde que Adão pecou, eu também pequei, e eu fui destituído da glória, como é que Deus ainda me permite ouvir a sua voz? Se eu pequei, caí, transgredi, fracassei, como é que o Senhor me permite ouvir a sua voz? Agora, você sabe o que é a voz de Deus? A voz de Deus não é a voz do homem. A voz do homem é mentirosa, falha. A voz do homem é sorrateira, imoral. A voz de Deus não. Sabe o que é a voz de Deus? Sabe o que é a voz de Deus que você está ouvindo nessa noite, por graça e misericórdia? Olha o que diz o Salmo 46, verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. A voz de Deus é o poder dele. Se você está ouvindo a voz de Deus, é o poder dele na tua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 29, verso 4, Salmo de Davi. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor faz quebrar os cedros do Líbano. Ele faz os saltar como um bezerro novo. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Então, para que Jeremias estivesse ouvindo a voz de Deus naquele dia do seu chamado, era porque era algo sobrenatural. É isso que eu quero te fazer entender. Hoje é algo sobrenatural na tua vida. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu sei pouco do que está acontecendo comigo, com você, quem sabe é você. Mas o que Deus tem para você nessa noite é te fazer entender que Ele tem uma vocação sobrenatural sobre a tua vida. E qual é a prova disso, pregador? Revelação, profecia, sonho, visão? Não. Isso são ferramentas que ele usa ao seu bel prazer, ao seu beneplácito. A prova disso é a voz dele falando contigo desde o começo do culto. Agora é um ambiente preparado para mim falar o que Deus me falou. Quando as irmãs estavam louvando aqui, aquele louvor, se eu não te ouvir, eu morro, da Sara Farias, eu estava ali sentado ainda ali, não tinha subido no púlpito ainda. Eu estava de joelho, depois eu levantei. Durante esse louvor, o Senhor dizia assim para mim, diz para minha igreja. Eu não sabia em que momento, é agora. Diz para minha igreja, e tem um tempo que eu não venho aqui. Diz para minha igreja que eu estou curando hoje pessoas feridas. O Senhor falou comigo no começo, depois veio o varão e falou sobre julgamento. Depois a irmã veio falar aqui sobre a soberania de Deus, sobre a vida de Nabucodonosor. Depois outro varão falou sobre o propósito, que nem sempre é o pecado, mas a glória. Tudo isso me mostra que Deus está nos curando nessa noite. Curando nossas feridas nessa noite. Que cada um tem em determinada área diferente do outro. Então o seu propósito é sobrenatural. Não é natural. Agora, eu queria dizer para você o seguinte. Quando Deus vocacionou Jeremias de forma sobrenatural, agora aqui, quem lembra que Malaquias diz assim, quando você entrega o teu dízimo, tu faz prova de Deus e Deus te honra. Não é só no dízimo que Deus te honra, não. Não é só no dízimo que tu pode fazer prova de Deus, não. Você tem autonomia, escute isso. Você tem autonomia para entrar na presença do Senhor e falar assim, Senhor, se for tua voz, me mostra. Se for tua voz, me prova. Se for tua voz, me dá sinal. Se for tua voz, me mostra alguma coisa. Se for tua voz, para que nem o diabo e nem os homens me enganem. Quando Deus falou com Jeremias, diz assim o versículo 4. E veio a minha palavra do Senhor. O que Deus disse para Jeremias? Deus disse o seguinte, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci.
Então a primeira prova que a voz é de Deus, a primeira prova que é Deus que está falando, a primeira prova que é algo sobrenatural que está acontecendo comigo e contigo nessa noite é Deus, quando foi falar com Jeremias, a primeira coisa que ele quis deixar bem clarinho para o profeta entender é: eu sou onisciente. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que tu tivesse existência no tempo e no espaço, eu já sabia quem tu eras. Você tem que buscar provas que é Deus que está falando contigo. E pregador, como é que Deus vai me dar entendimento? Ele vai falar o que ninguém fala. Ele vai falar o que ninguém sabe. O teu oculto, o teu escondido, ele vai falar. Jeremias era levita, descendente de Levi. Tinha tudo para ser sacerdote. Deus, quando fala que o conhecia, Deus está falando das suas raízes, das suas origens. Versículo 5 diz: antes que te formasse, o que mais que Deus está revelando? Primeiro, ele está revelando que é onisciente. Segundo, ele está revelando que ele é o criador do próprio profeta. Antes que eu te formasse. Eu te formei, mas antes de eu te formar, eu já te conhecia. Não foi um acidente. Não foi um projeto. Não, foi eu que quis fazer do jeito que está sendo. Segunda coisa que Deus revelou no texto, está no texto. Antes que te formasse, te conheci. E antes que saísse da madre, aqui tem dois milagres. O milagre da concepção, que é quando gera-se o feto no útero da mãe, e o milagre da luz. Tem criança que é concebida, mas não vem à luz. É dois milagres. Então Deus está falando assim, antes do milagre de você ser gerado, e antes do milagre de eu te colocar para fora do ventre da tua mãe, eu te conheci, e o que é que Deus mais diz? Versículo 5, parte final, e te santifiquei. Aí que eu fiquei parado um tempão. Eu fiquei parado um tempão. Te santifiquei. Aí lá em Levítico, na lei de Moisés, diz que só pode ser santificado algo ou alguém se tiver contato direto com o que é santo. Jesus no Novo Testamento diz assim para os fariseus: vem cá, o que é certo? É a oferta que santifica o altar ou é o altar que santifica a oferta? Os fariseus sabiam, falaram: não, é o altar que santifica a oferta. E ele falou: hipócritas, é o altar que santifica a oferta. Então, para que Jeremias fosse santificado, era porque Deus era santo. Ele está falando assim: Jeremias, eu te conheço, eu sou onisciente. Segundo, eu sou santo. Por isso estou te santificando. Terceira coisa que Deus revelou para Jeremias no seu chamado sobrenatural, que está falando com você. Deus é soberano, porque ele diz na parte final do verso 5, e as nações eu te dei por profeta. Irmão, ele está dizendo para Jeremias: eu te conheci antes de te formar, depois que tu foi formado, depois que tu foi concebido, depois que tu cresceu, eu te santifiquei. E em terceiro, eu te dei as nações. Só dá quem tem autonomia, direito e poder. Ou seja, mostrou o quê? Soberania. Soberania. E aqui o Senhor me revelou, não busquei nada no Google, não, no livro não, foi tudo Deus palestando na minha alma. Quando Deus falou assim, as nações te dei por profeta, está falando de duas coisas, dois atributos de Deus. Primeiro, para ele dar as nações de Jeremias como profeta, ele tinha que ser soberano. Sim ou não? E para ele dar um profeta, isso aqui, levanta a tua mão, diz assim: eu sou profeta. Amém. Para ele dar Jeremias para as nações, ele tinha que ser soberano para poder fazer isso. E segundo, para que um profeta, irmão, escuta isso, você não é qualquer um. Para que um profeta fosse dado a outro povo que não fosse Israel, tinha que ter o vínculo da misericórdia de Deus. Porque o ministério profético era de Israel, não era dos gentios. A promessa profética de Moisés era para Israel, não para os gentios. Você viu Moisés pregando para egípcio? Viu? Você viu algum profeta pregando para filisteu? Você viu algum profeta pregando para moabita, amonita? Não, porque a promessa profética era para Israel, semente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se Deus está falando que ele vai dar Jeremias às nações, é porque as nações também vão ser alvo da sua graça. Mas por que, pregador? Porque a mesma mensagem de conserto que Jeremias pregar dentro da casa, ele vai pregar fora da casa. A mesma mensagem de volta ao arrependimento que Jeremias vai pegar o povo da aliança, vai pegar também o povo que não tem aliança. Então você entende o que você é para Deus? Você é um vínculo de aliança para esta igreja e para aquele mundo que está lá fora. Porque Deus te deu as nações como profeta.
E quinto, Deus é justo. Por quê? Porque Deus é justo porque quando não tem evangelho, não tem culpa. Diz a palavra do Senhor que a lei do Senhor não pode justificar o homem, mas sim condená-lo. O que justifica o homem não é a lei, é a fé na lei. É o dom de Deus de Efésios 2. Então, a justiça de Deus está de que forma? Sabe qual é a justiça de Deus? Naquele grande dia, os filisteus não vão poder falar assim, mas eu não sabia que o Senhor era o Senhor. Sabia, porque teve profeta pregando lá. Aquele dia os não vão poder falar, mas eu não sabia que o Senhor era Deus de Israel. Era Deus. Sabia, porque teve gente pregando lá. Naquele dia o povo de Nínive não vai poder falar que não sabia, porque Jonas foi até lá. Naquele dia ninguém vai poder falar que não sabia, porque o evangelho está sendo pregado. Justiça de Deus. Aí Paulo melhora o nosso entendimento e diz assim, como pois crerão se não ouvirem? Como, pois, ouvirão, se não há quem pregue? Como, pois, pregarão, se antes não tiver sido comissionado, santificado, preparado, capacitado e enviado? Então, Deus revelou tudo isso para Jeremias, só naquela frase. Te conheci, te santifiquei, te dei por profeta. Agora, pregador, para que essa finalidade dessa mensagem? Porque eu quero que você entenda que nada é natural na sua vida. Principalmente a tua chamada. O homem pode não te valorizar. O homem pode não te reconhecer. O teu próximo pode não te dar nenhum voto positivo. Mas quem te chamou, sabe por que te chamou e para que te chamou. Ele sabe o que te entregou. Agora, nessa vocação, ficou explícito quem era Deus. Isso aqui é lindo, irmão. E aqui começa o fel, tá? Nessa vocação fica explícito quem era Deus, quem era o Deus que estava com ele, mas também fica explícita a sua missão. Porque não basta eu chegar aqui e falar tudo bom de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus é. Mas eu também tenho que falar qual é a sua missão. Por quê? Se você não cumprir os requisitos da missão, você não vai desfrutar do seu Deus. Se você não cumprir os requisitos pelo qual o Senhor te chamou, é a mesma coisa, é um peixe fora d'água. É verdade. É isso. Um crente fora da missão é um peixe fora d'água. E peixe fora d'água acontece o que com ele? Ele reproduz, ele vive, ele morre. Um crente fora da sua missão original morre. E é isso que Satanás está fazendo. Ele não está tirando da igreja, ele está tirando da posição. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, irmão. Eu vivi isso. Pregando, orando, fazendo tudo fora da posição de Deus. Estava em pecado, pregador? Não é só pecado. Não é só pecado. É fazer algo que, é não fazer algo que Deus quer que você faça, você sabe que Deus quer, mas você não faz. Mas tá no culto, tá pregando, tá orando. Mas Deus quer, e Deus fala, e você fica negociando com Deus. Fora da missão. Agora, Deus apresenta quem Ele é, mas Deus apresenta também os deveres do seu chamado. Primeiro, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele deverá ter disponibilidade. Porque ele diz assim, Jeremias diz assim, olha só o que diz Jeremias, versículo 6. Mas, Senhor, não sei falar porque sou um menino. Apresentou a sua incapacidade. Aí diz mais o texto, mas o Senhor me disse, verso 7, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu dirás. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, tu não está entendendo. Eu que te chamei, eu que te conheci, eu que te santifiquei, eu que vou te enviar. Mas tu tem que ter consciência que tu tem que estar disponível. Olha o que diz o versículo 7, irmão. Olha o que ele diz. Porque aonde eu te enviar, tu irás. Quando eu falar, Jeremias, se apronta. Tem uma missão para você. Você vai ter que ir, tem que estar disponível. Segundo, tudo que eu mandar, tu dirás. Primeira responsabilidade da missão. Está disponível para Deus. Segundo, e aqui pega a gente. É difícil, mas dá para viver. Não temer as circunstâncias. Não temer a circunstância. Jesus disse assim, se perseguir o chefe de família, não perseguirão os filhos. Se perseguir o mestre, não perseguirão os discípulos. Aí Pedro falou para ele, Senhor, contigo iria até a morte. Aí ele falou, não vai não, Pedro. Mas no tempo certo tu vai me honrar. Jesus deixou tudo explicado. Mas Deus está falando, não temas. Primeiro, fique disponível. Segundo, não temas. Terceiro, você tem garantia de livramento. Tem garantia de livramento. Quarto, você será um agente de destruição e de construção. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 8.
Tudo que eu te mandar dirás, aonde te mandar tu irás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. A tua missão é justamente essa. Destruir o que, pregador? As vidas? Não. As obras do inimigo. E construir o que, pregador? As vidas destruídas pelas obras do inimigo. Você é o mesmo... Irmão, isso aqui é muito lindo. Porque a gente acha que a gente bota o terno, bota o vestido e sai para a igreja, não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. Ao a gente se vestir para Jesus e vir para o templo, a gente está destruindo em primeiro lugar as obras do inimigo na nossa vida. Em segundo lugar, está destruindo, de certa forma, com o nosso testemunho, as obras do inimigo na vida de alguém que nos olha. Em terceiro lugar, estamos construindo na nossa vida a obra de Deus. Em quarto lugar, estamos construindo a vida de alguém que nos olha, a obra de Deus também. Ou você acha que ninguém olha para você? É só você cair que você vai descobrir quantas pessoas olham para você. Não é o que vai acontecer, eu só estou lhe falando o que acontece. Você só vê que você é conhecido quando você fracassa, porque todo mundo comenta. Nas suas vitórias ninguém comenta, mas não tem importância. A tua vitória é suficiente só para você. O chamado de Jeremias foi sobrenatural. Agora, em segundo lugar, a preparação do profeta. Olha o que diz o versículo 17. Eu vou correr para a gente fechar. Versículo 17 diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Irmãos, meu Deus do céu, isso aqui aperta a gente. Porque quem está falando aqui não é o professor, não é, exemplo, não é Elias que está dizendo para Eliseu, Eliseu, se capacita aí. É o próprio Deus que está dizendo direto para o profeta, sem intermediário. Foi por isso que eu dei ênfase que quem escolhe é Deus. Porque o Deus que te escolhe é o Deus que te capacita. E o Deus que te capacita é o Deus que te alerta tudo que você vai viver. Irmão, ninguém vai poder diante do Senhor dizer assim, Senhor, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Você não sabe porque você não lê. Porque se você ler, você vai saber de tudo que vai acontecer na tua vida. Tudo que vai acontecer na tua vida. Traição, escárnio, escândalo, pedrada, perseguição. Tudo está escrito. É tudo que vai acontecer na tua vida. Se tu for crente. Se tu não for crente, aí não acontece nada disso não, porque tu é abraçado. Jesus diz assim, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. O mundo está nos odiando, glória a Deus, nós não somos mais do mundo. A preparação do profeta. Quando Deus está dizendo, tu pois cinge os teus lombos, o que significa essa palavra? Irmão, naquela época no Antigo Oriente, até na época de Cristo, até hoje em dia, lá no lado do Oriente, as vestes eram vestes longas, tanto de homem quanto de mulher, que diferenciavam alguns detalhes. Então, os homens daquela época, independente de quem seja, até as crianças, usavam vestes longas. Sendo que aquelas vestes longas tinham a finalidade de cobrir as vergonhas, mostrando a santidade, porque aquele povo do Oriente prezava muito pela santidade, pela pureza do corpo. E, em segundo lugar, proteger do calor de dia, proteger do frio à noite. Então era necessário que aquele povo andasse com vestes longas. Agora, quando Deus está dizendo, tu pois cinge os teus lombos, em outras palavras, Jeremias, as tuas vestes longas vão te atrapalhar na tua caminhada, em determinados momentos. Agora, o que Deus estava querendo dizer para esse profeta? Quando um chefe de família, entenda só, quando o chefe de família, o homem, claro, o homem, não a mulher, tinha que fazer alguma atividade, seja agricultura, cuidar de animais, construção civil, qualquer atividade que aquele homem fosse fazer, o que ele fazia? A sua veste é longa. Ele não pode usar outro tipo de veste. Deus estabeleceu aquelas vestes em Levítico, vestes longas. O que ele fazia? Ele pegava o seu vestido, jogava por detrás da perna e amarrava na sua cintura, fazendo assim do vestido se tornar um calção, fazendo assim o vestido se tornar uma bermuda, para que ele executasse a ação prevista com mais facilidade. Ou seja, cingir os lombos naquela época era facilitar a ação, facilitar a missão, ou seja, se preparar. É isso que Deus está falando para Jeremias. Cingir, pois, os teus lombos é se prepara. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te obstruir. Da mesma maneira que o pai de família cingia os lombos, botava o vestido por detrás, prendia no cinto, para que as pernas deles ficassem mais livres para ele correr, para ele se exercitar, para ele fazer alguma atividade do campo, da agricultura, da construção civil. Jeremias tinha que se preparar. Agora, para que se preparar?
Irmãos, é simples. O raciocínio que Deus me deu é tão simples, eu consegui entender tão bem. Por quê? Entenda comigo. Se a chamada é sobrenatural, espiritual, a preparação tem que ser o quê? Sobrenatural espiritual. Se você foi chamado para algo sobrenatural, para Deus, a tua preparação para viver tem que ser sobrenatural. Se o chamado de Deus na tua vida for espiritual, porque Deus não chama ninguém na carne, tu tem que andar espiritual. Tem que ser espiritual, tem que praticar as obras espirituais. É isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, eu te conheci, eu te chamei, eu te santifiquei, vou fazer você um grande profeta, vou te dar autoridade para destruir, para construir, vou falar na tua boca, mas tem um porém. Isso é tudo eu que vou fazer. Agora, o que você vai fazer é se preparar. Cinge, pois, os teus lombos. Meu Deus do céu, sabe o que Deus estava querendo dizer para Jeremias? Jeremias, a partir de agora, é eu e você agora. Quando eu falar, tu vai. Quando eu falar, tu vem. É isso que Deus estava querendo dizer. E sabe o que isso significa para a gente? Nós não temos, irmão, isso aqui é difícil de entender. Eu tenho 10 anos de caminhada, é difícil de entender isso. Mas nós, o povo de Deus, os crentes do Senhor, servo do Senhor, não temos mais autonomia. Não temos mais, esse órgão do nosso corpo não é mais nosso, irmão. Não mandamos mais nos nossos narizes. Não podemos mais fazer planos baseados em nossas próprias vontades. Temos que consultar o Deus que nos chamou. A vocação era espiritual. O que é a vocação? A escolha. A missão era espiritual. E o que era a missão? Pregar, ensinar, orar, profetizar. E a preparação? Também é espiritual, irmão. Também é sobrenatural. E qual era a missão do profeta? A missão do profeta era nem nada mais, nem nada menos que ser o último. Irmão, pelo que eu estou entendendo que o Espírito Santo está falando, é porque Deus conta muito contigo nessa noite. Muito mais do que você possa compreender. Porque a missão de Jeremias, se não é Jeremias que Deus está falando nessa noite, é comigo e contigo, é a mesma missão. A missão de Jeremias era nada mais, nem nada menos que ser o último. Repita comigo, último. O último é o último. Depois do último tem mais alguma coisa? Era o último profeta antes de Babilônia entrar e destruir o povo de Deus. Ele foi a última voz profética do seu povo para arrependimento e conserto. Talvez você seja a última pessoa que alguém vai poder ouvir antes de descer a sepultura. Talvez você vai ser a última pessoa que alguém vai poder contar para conhecer Jesus antes de parar no leito de hospital. Talvez você vai ser a última pessoa que alguém vai poder ouvir antes que a polícia venha e prenda ou mate. Talvez seja você a última pessoa. E você está vindo para a terra prometida, achando que é mais uma terça-feira, preocupado, entristecido, e não é. Deus conta com você como profeta. Ele foi o último pregador, irmão. E agora? Meu Deus do céu. Agora vamos escalar em gravidade. Vamos escalar aqui em gravidade. Se o primeiro sofreu, quem dirá o último? Se o primeiro pregador sofreu, que foi no começo, o povo ainda estava direitinho. Imagina o último pregador que o povo já não está mais ligando para nada. É templo todo já corrompido, cheio de imagem de deuses. É o sacerdote adorando a Deus de dia e adorando a Osíris de noite. É as mulheres se prostituindo dentro de Jerusalém. É o sacerdote mentindo a palavra do Senhor. Se o primeiro sofreu, imagina o último. E eu estou esperando o quê? Honra de Deus. Não, é sofrimento. É verdade. E eu estou esperando o quê? Aplauso? Não, é crítica. E eu estou esperando o quê? Convite? Não, é porta fechada. Porque Deus talvez me chamou nessa geração, em 2025, para ser o último de alguém. O último de alguém. Talvez você seja o último. Ele foi o último profeta pré-exílico. Após Jeremias pregar, acabou, meu irmão. Acabou chance, acabou graça. Veio o Império Babilônico que entrou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, levou uma leva. 7 anos depois veio de novo, levou outra leva. Ezequiel foi junto. Depois, acho que 14, 17 anos depois veio e destruiu com tudo. Para quê? Para quê? Para quê? Para que se cumprisse tudo aquilo que Deus falou pela boca do profeta Jeremias. Capítulo 34
o rei Zedequias se ira com Jeremias. Capítulo 32 e depois no 34. No 32, o rei fica irado com ele. Por quê? Porque os seus príncipes, os seus escribas, diziam assim, Jeremias está profetizando lá no pátio, que Babilônia vai entrar e vai levar todo mundo cativo. O rei ficou irado. Por quê? Porque Jeremias está profetizando coisa ruim. Agora eu te pergunto, tem como profetizar coisa boa com o mundo que a gente está vivendo? Só pela fé, diante da autoridade do Senhor. Porque se Deus mandar, a gente tem que profetizar. Então ele não teve abraço, ele não teve aplauso. E é aqui que eu falei, é mel? Por que é mel? Porque foi Deus que te chamou. É mel? Porque foi Deus que te vocacionou. É mel? Porque foi Deus que te capacitou. É mel? Porque Ele que está santificando e fazendo a obra. Mas por que é fel? Porque ainda que Ele te chame, te escolha, te santifique, Ele não vai te privar de sofrer. A mãe dos filhos de Zebedeu, me veio aqui na memória agora. Tiago e João chegou para Jesus, Senhor, no teu reino, permita que meus filhos sentem à tua direita. Aí Jesus, com toda a sabedoria, mulher, ninguém pode escolher quem vai se assentar, aonde vai se assentar, só o Pai. Mas vem cá, gostei da tua pergunta, Jesus e outros falam, gostei da tua pergunta. Será que eles podem beber o cálice que eu vou beber? Eita! Aí Jesus fez uma pergunta retórica, porque ela não respondeu. Aí ele falou assim, sim, eles beberão. Porque do jeito que o mestre morreu, eles morreram também. E eu e você estamos esperando a aprovação. E eu e você estamos esperando o elogio. E eu e você estamos esperando vitória. Irmão, tudo isso acontece. Mas a primazia do Evangelho é você saber por que causa está sofrendo. Irmão, isso é consolador. Porque enquanto você sofre sem saber a causa, você sofre mais. Agora, tá batendo, tu tá sofrendo sabendo que é por causa da cruz, sabendo que tem uma coroa preparadinha para você, você sofre dando glória. A missão de Jeremias, para encerrar, era tão somente combater. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 17 diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, posicionamento. E diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Observe, não vai ser o profeta pelo profeta, vai ser o profeta por Deus. Detalhe, não te espante diante dele para que eu não te envergonhe diante dele. Versículo 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra. Agora, quem são esses? Deus explica para ele. Irmão, quando eu vocacionou Jeremias, ele explicou o que Jeremias iria enfrentar. Agora, eu quero dizer, não é o pastor Rogério e a pastora Deise que vai explicar para a igreja o que vocês vão passar. Sabe quem vai te explicar? A Bíblia. A Bíblia que vai te explicar o que vocês vão passar. É lendo a Bíblia que você vai ver o que vai passar. Aí quando tu lê e tu passar, tu vai falar assim, eu sabia porque Deus falou comigo. Eu sabia que fulano ia me trair, porque Deus falou comigo. Eu sabia que eu ia falar mal de mim no meu trabalho, porque Deus falou comigo. Ou você nunca viu a Bíblia e Deus falou contigo e depois aconteceu. Versículo 18, te põe hoje por muro de ferro. Versículo 18, parte final. Contra os reis de Judá. Ou seja, ele era da onde? Ele era de Israel. Ele era levita. Ou seja, quem vai combater contra ele é os seus próprios irmãos. Quem vai combater com ele são os próprios reis. Meu Deus! Senhor, tu está me levantando para pregar com os reis e são os próprios reis que vão combater contra mim? Sim, Jeremias. Diz mais o texto, os príncipes, ou seja, a descendência dos reis. Gente que tem isso aqui, gente que tem isso aqui, gente que tem poder de dar a vida e de dar a morte. Ou você acha que o rei não mandava matar, não? Mandava. Por isso que Deus falou, não temas. Ele pode mandar matar, mas só eu posso permitir. Contra os príncipes. Agora, não é só a classe social dos príncipes e reis. Tem a classe religiosa contra os sacerdotes. Gente ainda mais caldo grosso. Porque os reis tinham autoridade de monarca militar, de influência. Mas o sacerdote tinha autoridade religiosa. Se o Jeremias chegasse com a palavra e o sacerdote, entre aspas, discernisse que não fosse de Deus, acabava com a raça de Jeremias. E foi o que aconteceu. Os próprios sacerdotes fizeram má fama de Jeremias para o rei.
Então Deus está alertando o profeta: eu te chamei, te santifiquei, te fiz grande, te fiz poderoso, mas olha só, são teus próprios irmãos que vão te perseguir. É o próprio rei que eu botei no trono que vai te perseguir. É o próprio sacerdote que está acendendo incenso, acendendo lamparina, oferecendo holocausto, que vai te perseguir. E a parte final do versículo 18 é assim: e contra todo o povo da terra. Ou seja, Deus revelou algo terrível para Jeremias. Jeremias, tenho mais um pouquinho para você entender. Não vai ser só dentro de Jerusalém que tu vai ser perseguido. Não vai ser só dentro de Judá que tu vai ser perseguido. Não vai ser só nas fronteiras de Israel. Toda a terra vai te perseguir. Por quê, Senhor? Porque eu te chamei. Por quê, Senhor? Porque eu te vocacionei. Por quê, Senhor? Porque eu te dei uma missão. E por quê, Senhor? Porque é necessário. E para encerrar, ele diz: mas pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Irmão, o único povo que tem garantia de vitória antes de lutar somos nós. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Agora aqui eu vou fechar a Bíblia. Olha que coisa interessante. No começo de Jeremias era ele quem? No começo de Jeremias, da sua vocação, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, era ele quem? Ele, Deus. Ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Era ele Deus no começo. E também seria ele Deus no final. Quem começa com Deus, termina com Deus. Deus não tem história para ninguém de começo sem um fim glorioso. Deus não tem história para ninguém de um começo de vitória, porque quando a gente é chamado é de vitória. Sim ou não? Quem bebia não bebe mais. Vitória. Quem fumava não fuma mais. Vitória. Quem se prostituía não se prostitui mais. Vitória. Quem fazia o que queria hoje faz a vontade de Deus. Vitória. Quando nós somos chamados na vitória. E nossa morte será na vitória. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, pelejarão contra ti. Peleja, guerra, luta. Aí eu anotei aqui, lá em Jeremias 37, ele é jogado dentro do poço. Lá em Jeremias 37, ele é jogado dentro do poço. Por quê? Porque falou para o rei que Jerusalém seria sitiada e Jerusalém seria alvo da ira do Senhor. Jeremias 37, 14, diz assim a palavra do Senhor: então puseram Jeremias na prisão. Isso aqui já é um evento seguinte. Então puseram Jeremias 38. Então lançaram ele no calabouço. Versículo 6 do capítulo 38. Jeremias foi colocado dentro de um poço, que diz o texto, só havia lama. Depois foi tirado do poço, e no poço ficou a pão e água. Depois do poço foi colocado no calabouço, até ser deportado para Babilônia. Então, irmão, nessa noite, Deus te chamou. O seu dia não é mais natural. Seu dia não é mais normal. Acorda amanhã com essa consciência. Hoje, quarta-feira, é um dia sobrenatural na minha vida. Nada do que acontece na tua vida é natural. Mas foi coisa ruim, foi sobrenatural. Mas foi coisa boa, foi sobrenatural. Tudo é sobrenatural, porque foi Deus que te chamou, irmão. Segundo, a preparação tem que ser espiritual. Nós temos que nos preparar espiritualmente. O que me chama a atenção, você coloca de pé. O que me chama a atenção no ministério de Josafá, coisa linda de Deus, é que diz a palavra que quando ele assumiu o trono de Judá, ele começou a se fortificar. Mas estava em paz. Mas ele não esperou a guerra, ele começou a se fortificar, levantou muralha, começou a colocar os seus soldados acampados e posicionados. No tempo certo ele precisaria daquela preparação. Então o tempo de se preparar é agora. E terceiro, para você guardar isso no teu coração, não espere a aprovação de ninguém além de Deus. Por favor, para que você não se frustre, para que você não se entristeça. Não espere, porque eu posso ter 20 anos de evangelho, mas se alguém me decepcionar, aquilo ali me abate. Porque nós somos seres humanos. Mas ainda que alguém me decepcione, meu Deus não me decepcionará. Porque foi Ele que me chamou. Então nessa noite você é vocacionado, você é chamado, Deus te deu por profeta e talvez você seja o último profeta daquela vida. Talvez você seja o último profeta desses garotos. Talvez você seja o último profeta de algum parente teu. Talvez você seja o último profeta de alguém do teu trabalho. Deus conta contigo. Amém?